Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, nós, seres humanos, eu acredito nisso, né? Acredito realmente que nós somos criaturas que nascemos para adorar, né? E já falei disso diversas vezes. Nós nascemos para adorar e talvez por essa condição nossa de já termos nascido com esta natureza de adoração, aí de servir, né, nós acabamos servindo outras coisas. Eu já falei, e uma das essa necessidade ela é tão grande, tão latente dentro de nós que a gente acaba adorando qualquer coisa que passa na nossa frente. Por exemplo, né, nós adoramos jogadores de futebol, nós adoramos artistas de televisão, de cinema, pessoas da internet, né? Hoje tem várias pessoas que são adoradas, políticos, líderes religiosos, cantores religiosos, e por aí vai. Então, são tantas as opções de adoração, e às vezes nós adoramos muitos dessas pessoas, e a ponto de beirarmos ou chegarmos mesmo até a insanidade mental de tão forte que é essa questão da adoração a esse tipo de ser, ou de ídolo, de qualquer coisa assim, que a gente atinge um patamar absurdo, assim, eu acho que só realmente a ciência que explicaria. Nós conseguimos, no visual, a gente consegue ver o quão ensandecido algumas pessoas ficam, mas eu acho que a ciência poderia explicar assim de forma clara e honesta, né, se for esse o caso, explicar essas coisas para nós. Né? Nós temos visto que nos últimos tempos, por exemplo, tem ficado cada vez pior. E eu há anos, há mais de 15 anos, assim, que eu falo sobre essa questão de nós adorarmos pessoas e idolatrarmos pessoas. E tem uma música de uma banda americana só de músicos, cantores músicos negros, chamado Living Colour, que ele tem uma música que fala sobre esse culto à personalidade. Né? E isso tem cada dia mais ficado claro. Né? Isso me lembra muito Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês radicado na Inglaterra, e ele tem muitos livros. Eu tenho vários livros do Zygmunt Bauman aqui. Inclusive, eu estava. Tá aqui, ó. Vida para o Consumo, está aqui do lado. É que eu estava lendo o livro, achei que eu tivesse colocado ali. Tô lendo esse livro aqui, do Zygmunt Bauman. Eu comprei, já tem bastante tempo, e não tinha lido, e estou lendo, porque tem muita coisa para ler. E aí você vai mesclando. Eu estou lendo um outro livro ali, chama Quadros da Guerra, da Judith Butler, né, que é muito odiada aqui pelos fanáticos religiosos a troco de nada, e eles, inclusive, algum tempo atrás aí, ela veio dar uma palestra no Brasil e eles foram criar problema no, na palestra, criar problema desde a hora que a pessoa chegou no aeroporto. Então, assim, por aí você tira o nível de loucura. Meu joelho bate aqui na coisa e balança, entendeu? Ao nível de loucura que as pessoas chegaram por conta de ídolos, e afastar um pouquinho aqui, né? Por conta de ídolos e também por conta de fanatismo, né? O nível é muito grande. Então, aqui em Brasília, vocês sabem, nos últimos dias aí, exatamente no dia da diplomação aí do novo presidente eleito, algumas pessoas tentaram, exatamente nesse dia depois, ou nesse dia, sei lá, ou um, um suposto cacique foi preso na Polícia Federal. E eu estou falando suposto porque na aldeia de onde ele vem, ele não é cacique, ele não exerce essa função. Isso já foi levantado não só
por autoridades, como também por jornalista, que esse cara ele não exerce a função de cacique da tribo, tem um outro cacique lá, que não é ele, e ele, inclusive, não vive junto com esse povo, segundo o próprio povo, ele vive fora, ele é casado com uma senhora que não é indígena e se diz, no momento, pastor. Que houve uma conversão dele a partir do momento que ele foi preso. Ele era um traficante de drogas, o índio traficante de drogas. E o índio traficante de drogas, assim como outras pessoas, por exemplo, Valdemar da Costa Neto, que é um ex-presidiário, um bandido, né, que vive ali abraçado com, inclusive, o atual presidente aqui no momento, que está prestes a sair, é do partido dele, Valdemar da Costa Neto e outras pessoas que são adoradas, são bandidos. Roberto Jefferson, que passou anos preso e aí resolveu enfrentar a polícia armado, atirando contra a polícia. Lamentavelmente, essas cenas ridículas nós acabamos vendo todos os dias, mas elas ainda são alimentadas, sustentadas, né? Ou seja, está cheio pastores que roubaram o MEC, e que são adorados pelas pessoas, né? Principalmente pelos religiosos. Essas pessoas são criminosas, cometem crimes, né? Então as pessoas vão lá atrás de criminosos, idolatrando criminosos, né? Criminosos, literalmente criminosos. Eu, no vídeo anterior, eu falei desse pastor Everaldo que está preso porque é um criminoso. Marcelo Crivella foi preso porque era criminoso. Todas essas pessoas são religiosos. Aquele Marcos Pereira também foi preso porque era criminoso, envolvido com crimes. E por aí vai. São vários os outros criminosos que são adorados por essas pessoas. E aí eu fico pensando, imaginando ao nível em que chegaram essas pessoas, né? E tem outros pastores que estão soltos aí, que são criminosos também, e outras pessoas que não são religiosas, mas que são criminosos e são adorados pelos seres humanos, lamentavelmente, né? Assim, isso não, o que eu estou dizendo aqui tem a ver com a cultura indiana, que eles dizem que nós nascemos para adorar e servir. Aí diz, como nós temos um vazio, um buraco, né, uma separação aqui entre nós e Deus, nós acabamos adorando qualquer coisa, qualquer ser, e servindo qualquer um a qualquer custo. Quando a gente não tem espaço ou há um bloqueio entre nós e Deus, a gente acaba adorando, a gente acaba sendo pai e mãe, servindo os nossos filhos, e não tem hora. A mãe, por exemplo, não tem hora para servir o filho. Se ele chorar de madrugada, ela vai acordar, levantar e vai lá buscar essa criança e ver o que ela está precisando. Embora ela não fale, ela chora, às vezes precisa ser aciada ali e tal, e às vezes precisa mamar mesmo, que é o alimento da criança. Mas quando esse vazio é tão grande, a gente começa a servir outras criaturas. Aí a gente adota um cachorro, vai botar comida para ele, vai catar os dejetos dele, gato, e aí outros que são mais radicais começam a pegar pets mais exóticos, cobras, tartarugas. A gente cria passarinho, que a gente vai fazer a mesma coisa, limpar, e araras, e tudo aí. Assim, ou seja, da nossa natureza servir, né, e adorar. Só que nós nascemos para servir e adorar a Deus, não seres humanos, nem pássaros. Nós nascemos para cuidar um dos outros, cuidar das árvores, dos pássaros, dos animais, cuidar. Mas a adoração, ela veio para Deus. Só que nós transferimos essas adorações de Deus para outros seres humanos. Por isso nós temos muitos problemas,
e muitas confusões, porque os seres os que nós adoramos, eles são iguais a nós, eles morrem, eles defecam, eles urinam, eles fazem várias outras coisas que nós também fazemos, e que acho que em certa altura do nosso mau entendimento, do nosso mau funcionamento, desta compreensão, a gente acha que essas pessoas não fazem esse tipo de coisa, né? Idolatrar um ser humano a ponto de gritar aí, eu te amo, você é meu ídolo, eu amo você, você é meu mito, e várias outras coisas, e não importa de onde venha essa adoração, se o cara é preto e branco, azul, amarelo, da direita, da esquerda, do centro, do meio, não importa, de cima, de baixo, é uma sandice. Nós somos acometidos por esse tipo de doença que nós não conseguimos ver nada. As pessoas estão acampadas aí na frente de quartéis já tem dias, né, em puro ensandecimento. Eu vi um relato de um cara que perdeu a família, a mulher foi embora, ele diz, a mulher foi embora para o Maranhão, eu perdi o meu emprego, ele estava chateado porque o patrão, ele já estava 28 dias sem ir ao trabalho e queria que o patrão o mantivesse lá. O patrão, o patrão pode manter até exatamente o prazo dos 28, 29 dias. Quando dá 30 dias, o patrão começa a publicar em jornais, artigos convocando a pessoa para voltar ao trabalho. Depois você é mandado por justa causa. Agora imagina, você jogou fora a sua família, sua esposa, seus filhos e seu emprego, porque você está ali acampado, onde doenças estão proliferando ali, como a própria Covid e até leptospirose. O cara pegou até leptospirose. Por quê? Porque além dos seres humanos estarem vivendo ali numa condição, embora estejam recebendo recursos de pessoas que querem mantê-los ali, né, a custo de controle mental, mantendo essas pessoas num lugar, numa situação insalubre, elas estão adoecendo, pegando doença, e aí depois, quando saem, contaminam outras pessoas com leptospirose, com gripe, com Covid e com outras doenças que certamente virão da situação, e dizendo, olha, estou aqui, às vezes falta água, estamos bebendo nossa própria urina, estamos guardando a urina. Imaginem só a situação, essas pessoas estão guardando a própria urina a poucos quilômetros de casa, bebendo a própria urina, porque acreditam que o seu Messias pode fazer isso. Isso também aconteceu quando o outro estava preso em Curitiba, as pessoas ficaram lá. Mas parece que a situação era diferente, era um acampamento, mas que havia higiene. Os caras estão comendo e defecando no mesmo local, na frente dos quartéis, já incomodando os servidores, os trabalhadores, os militares do local, por conta da sujeira e do mau cheiro que tem se alastrado ali. Tudo isso por conta de um mito, eles desobedecendo qualquer ordem pública, qualquer ordem de sequência que as democracias obedecem. Então, essas pessoas estão nesses lugares de forma animalesca, né? No sentido que eles mesmos estão se colocando nesta situação. Enquanto isso, as pessoas que os mantêm lá estão nas suas casas, nas suas mansões, andando nos seus carros, comendo bem, e eles passando uma dificuldade para que essas pessoas se mantenham como estão. E aí, quando alguém que acho, talvez natural, não só porque essas pessoas querem mantê-los ali, mas também é da nossa natureza ajudar, como eu disse que é da nossa natureza servir, uma hora ou outra alguém, mesmo que não se identifique, que não tenha nada a ver com o que eles estão ali pleiteando, essas pessoas também contribuem, porque o coração e a bondade e a vontade de ajudar e de servir ultrapassa esses limites, e as pessoas também contribuem de forma positiva, que
se associa à forma negativa com que essas pessoas estão se colocando, vivendo em situação degradante para obedecer a ídolos, né? Para homenagear a ídolos. Mas a própria Escritura diz para você não adorar ídolos, não ter essa coisa com ídolos, né? Alguns versículos da Bíblia diz aqui, vou tossir, desculpa. Deus detesta os ídolos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Né? Então, Deus detesta os ídolos. Quem adora um ídolo, adora uma mentira. Né? Então, vamos ler aqui o que diz. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Está em Levítico 19:4. Vamos ver outra aqui. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, Deus não vai abrir mão daquilo que é dele, né, para dar para outras pessoas. Né? Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Né? Eu sempre falo dessa coisa, que aqui fica bem claro, não terás outros deuses além de mim. Por quê? Porque Deus sabia que tinha outros deuses e que as pessoas adoravam. Os hebreus, assim, a própria Bíblia desmente alguns religiosos ou líderes religiosos que querem insistir em que Israel era terra de Deus, só adoravam Deus. Não, a Bíblia está recheada de história. As pessoas mais honestas ou aqueles que sabem fazer uma interpretação simples, sabe? Os hebreus, os israelitas do passado, eles adoravam diversos deuses. Uma das coisas mais claras é o bezerro de ouro. Né? Então, o momento que as pessoas tiveram para ficarem assim, sós um pouquinho, já começaram a criar presepadas. Então, ou seja, vamos ver que em 1 Coríntios diz o seguinte: portanto, estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Ou seja, mas isso aqui está em 1 Coríntios 10, 19, 20. Aí você pode ler o verso todo para, se você tiver uma interpretação e achar que deve ler todo o capítulo, leia, que é importante. Mas as pessoas, fica claro aqui que essas pessoas que estão ensandecidas adorando ídolos ou lutando em favor de ídolos, desesperados com seus ídolos e coisas parecidas, essas pessoas estão não só adorando ídolos como e demônios, como estão sob a influência do próprio demônio. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se a Bíblia é veraz e se essas pessoas que passam o dia todo marchando na frente dos quartéis, ensandecidos, com a Bíblia, rolando com a bandeira pelo corpo, que estão insalubres, estão adoecendo, contraindo Covid, leptospirose, daqui a pouco é capaz de ter focos de malárias e outras doenças, dengue, né, chikungunya, que essas pessoas estão pegando aí, e tudo isso é a própria tentação demoníaca, é a expressão maior de que o demônio tem atuado nessas coisas, porque a Bíblia dá a referência do que tem acontecido no momento. Então, não faz sentido que as pessoas estejam sendo mantidas assim como escravos e se colocando nessa situação de escravizados. Não faz sentido. Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima.